Olá, meus amores, como vocês estão? Estou aqui para falar para vocês que eu vi o trabalho, né, dos alunos que postaram e vi as fotinhas de vocês e me bateu muita saudade. Então, quero dizer que a tia Thalita está morrendo de saudade de vocês e parabéns por ter feito, né, por terem feito a tarefa, por terem observado o solo. Fiquei muito feliz porque se nós estivéssemos juntos pessoalmente, a gente teria feito essa atividade juntos. Mas que bom que vocês estão aproveitando esse período de aula e fazendo, né, as atividades em casa. Tia Thalita ama vocês e estou morrendo de saudade, viu? Um beijo, fiquem com Deus. Agora, meus amores, depois, né, de eu deixar meu recadinho para vocês, então vamos começar a nossa aula. Então, antes de mais nada, tenha um ótimo dia, viu? Um dia muito abençoado. Então, vamos lá. Essas atividades aqui foram as atividades que eu passei para casa, tá? Então, eu já fiz a correção, olhei lá aqui no portal, né, de quem postou as atividades e eu já deixei anotado lá se precisou ou não fazer alguma correção, tá certo? Então, quem não fez ainda dá tempo de fazer e quem já fez, a tia Thalita já corrigiu pelo portal. Então, não vou fazer a correção aqui, combinado? Vamos então ao assunto, né, da nossa aula, que é o solo e a vida. Na aula passada, a tia Thalita já falou para vocês que o solo, ele é muito importante, né? Em cima dele que nós construímos as casas, é com ele que nós fabricamos diversos materiais e é nele também que vivem diversos seres vivos, né? E esses seres vivos, eles são muito importantes para o solo. Porque como a tia Thalita já falou para vocês, quando esses seres vivos morrem, eles sofrem um processo chamado de decomposição. E essa decomposição vai liberando nutrientes para o solo, tá? Então, quanto mais quantidade de ser vivo, quanto mais quantidade de micro-organismos, ou seja, de bactérias e fungos, maior vai ser a fertilidade, ou seja, maior a quantidade de nutrientes nesse solo. Por quê, pessoal? Porque são os micro-organismos que fazem a decomposição. Então, eles comem esses restos de seres vivos mortos, né, que morreram, e liberam nutrientes para o solo. Então, as bactérias e os fungos que fazem a decomposição. Só que existe um problema atual, né, e que acontece muito na nossa região, que são as queimadas, tá? Então, o que acontece? Quanto mais queimada tiver, né, essas queimadas, elas aumentam a temperatura do solo, não é verdade? Porque coloca fogo, então vai queimar toda a vegetação daquele local e a temperatura do solo vai subir. O que pode acontecer? Pode acontecer que os micro-organismos morrem, tá? Com essa temperatura muito alta, fazendo com que esse solo possa, então, perder esses micro-organismos e se tornar um solo com pouca fertilidade, com pouco nutriente ao longo do tempo. Então, as queimadas, elas são um grande problema, né? Tanto para o solo quanto para a poluição do solo, do ar e para a nossa saúde, tá? E uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que no solo, gente, existem, né, diversos seres vivos, como a tia Thalita falou, mas além dos micro-organismos que são muito importantes, existem também as minhocas, tá? Então, tem os micro-organismos, né, que fazem a decomposição e liberam o resto dos nutrientes, e existem também as minhocas. Qual a importância, pessoal, das minhocas? Percebam que aqui no solo tem alguns caminhos, tá vendo?
Esses caminhos são feitos, né, são buracos, ou seja, túneis, que são cavados pelas minhocas. Então, as minhocas são animais que vivem no solo. Elas só saem do solo quando chove demais, né? Então, para respirar, quando o solo está muito úmido, a minhoca sai do solo. Mas a maior parte da sua vida ela vive dentro do solo. E as minhocas se alimentam, né, das partículas que estão nesse solo. Então, o que as minhocas fazem? Elas vão, né, caminhando pelo solo e abrindo túneis, tá? Enquanto ela faz isso, ela vai se alimentando. E qual a importância desses túneis que as minhocas fazem? Esses túneis, gente, permitem a circulação do ar e da água, tá? E isso favorece todo o solo e os outros seres vivos que vivem nesse solo, tá? Porque então facilita a passagem do ar e da água. E outra coisa, como as minhocas comem o solo, elas evacuam, ou seja, elas liberam as suas fezes aqui, e as fezes que as minhocas liberam são chamadas de humus. São fezes ricas em nutrientes. Então, além de cavar túneis que facilitam a passagem de ar e de água, as minhocas contribuem com as suas fezes para o solo, porque as suas fezes são ricas em nutrientes. Olha a importância desses animais. Então, quando a gente às vezes olha uma minhoca, né, a gente não dá nada para aquele animal, né? Mas elas são extremamente importantes aí para o solo e, consequentemente, para todos nós, né? Nós que dependemos do solo e dos outros seres vivos também, certo, meus amores? E como nós usamos o solo, né? Para que ele serve? A gente já falou algumas coisas, mas hoje vamos falar de alguns assuntos mais específicos. O solo, gente, ele é utilizado então para produzir alimento, casa, bicicleta, celular e até automóvel, né? Ou seja, até o combustível do automóvel. Mas como assim, tia Thalita, construir bicicleta com terra? Não é bem assim, gente. Nós estudamos que os solos, eles são formados por rochas, não é? Então, as rochas fazem parte, né, dos solos. Então, das rochas, nós podemos extrair, ou seja, tirar metais, né, como o alumínio, a prata, tá? O ouro. Todos esses metais são retirados do solo, das rochas que pertencem ao solo, tá? Nós tiramos também areia, argila, né? Então, do solo a gente tira muita coisa, inclusive o petróleo. Sim, o petróleo, gente, ele é retirado lá das camadas mais profundas dos mares, mas lá tem camadas de rochas, tá? E as rochas fazem parte do solo, então por isso que nós falamos que até o petróleo ele é retirado então aí através do solo, tá bom? Por conta que as rochas fazem parte do solo, entenderam? E outra coisa, né, que é muito importante nos dias atuais, na economia do nosso país e em tantos outros países, é a mineração. A mineração, gente, é a retirada, né, de alguns minerais das rochas para a fabricação de muitos objetos, né? E esses metais, como, por exemplo, o ferro, o alumínio, o cobre, são utilizados aí para produzir, então, celulares, para produzir até partes de automóveis, bicicletas, panelas, tá? E para retirar esses metais, né, que depois vão ser usados para a produção de objetos, é preciso extrair do solo. E essa extração, né, lá das rochas que pertencem ao solo, é chamada de mineração. Mas, gente, essa mineração muitas vezes acaba gerando, né,
um processo no solo chamado de degradação. O que é isso? Vai prejudicando o solo, tá? Porque você precisa escavar, você precisa muitas vezes jogar materiais nesse solo que pode provocar a poluição. Então, nós vamos prejudicando o solo com esse tipo de atividade. Porém, ainda é uma atividade muito importante para a economia do nosso país e ela é muito usada ainda nos dias de hoje, tá? Apesar de ser muito importante, ela tem que ser muito bem pensada e fazer as coisas direitinho, né, para não prejudicar o solo, não é verdade? E o meio ambiente de forma geral. Outra atividade também que nós utilizamos o solo é a agricultura e a pecuária. A agricultura, gente, é utilizada, né, para cultivar as plantas que fazem parte da nossa alimentação. Arroz, feijão, verduras, legumes, frutas, todos os alimentos aí, praticamente todos, né? Milho, farinha de trigo, arroz, feijão, a batata, mandioca, laranja, maçã. A maioria dos alimentos que nós consumimos, né, vem do quê? Da agricultura, da plantação desses alimentos. E nós precisamos do quê? Do solo. Os combustíveis que nós colocamos no nosso carro, né? O etanol, que é o álcool, ou, por exemplo, a gasolina, são extraídos também através do solo. Por quê? A cana-de-açúcar é plantada, né? Então, é dela, do solo, que nós extraímos aí a cana-de-açúcar para fabricar o açúcar e para fabricar o álcool. E, como eu já expliquei para vocês, lá no fundo dos oceanos possuem rochas, camadas de rochas, onde é possível extrair, então, tirar o petróleo. E nós já sabemos que as rochas fazem parte do solo. Então, percebam que o solo ele está em grande parte das atividades humanas. E uma delas é a agricultura, onde nós plantamos, né, para colher os nossos alimentos, né? Ou no caso da cana-de-açúcar, para produzir, além de alimento, produzir também combustível, tá? E nós temos também a pecuária. A pecuária, gente, é a criação de animais, tá? Para a produção do quê? De alimentos, como carne, leite, ovos, tá? Em alguns locais, né, é até utilizado o couro de animais para produção de objetos como bolsas, sapatos. Então, tudo isso é gerado por meio da pecuária, tá? Então, a pecuária e a agricultura são atividades importantes para a nossa sobrevivência. Mas nós devemos tomar alguns cuidados, gente, porque quando a gente utiliza a agricultura, boa parte de uma determinada região, às vezes ela é desmatada para produzir arroz, às vezes ela é desmatada para produzir cana-de-açúcar. Então percebam que a gente mexe com o meio natural, né? E isso acaba às vezes provocando a infertilidade do solo se ele não for bem cuidado. A mesma coisa com a pecuária. Muitas vezes uma parte de uma floresta precisa ser destruída para fabricar o quê? Pastos, para produzir carne para nós, tá? Então, a gente deve, então, pensar, né, em todas essas atividades e tentar, então, ter uma vida sem muito desperdício. Porque toda vez que eu desperdiço alimento, toda vez que eu desperdiço qualquer coisa, de alguma forma eu estou prejudicando o meio ambiente. E, pensando na agricultura, existem alguns venenos que são produtos químicos que nós chamamos de agrotóxicos, que são utilizados para matar insetos, ou seja, pragas, né, dessas plantações. E esses agrotóxicos, esses venenos usados aí na agricultura, além deles poluírem o solo, eles podem poluir também a água e causar às vezes doenças em nós, tá, que consumimos esses alimentos.
Então, é preciso, né, saber a fonte do alimento que nós estamos comendo, lavar esse alimento de forma correta para evitar também algum tipo de doença, certo, meus amores? Essa atividade aqui nós vamos fazer depois, tá? Vou explicar toda a matéria primeiro, depois a gente volta nas atividades. Então, como eu falei para vocês, a gente deve usar o solo, porque ele faz parte da nossa sobrevivência, mas nós também temos que ter alguns cuidados com o solo. Existe um cuidado que é muito importante com o solo, que é chamado rotação de culturas. O que é isso? É ir alternando as plantações. Por exemplo, em determinada época eu plantei milho, tá? Então ficou lá 6 meses, 7 meses plantando milho. Na outra plantação eu planto o quê? Soja. Por quê, gente? A soja, milho, feijão são plantas que ajudam na fertilização do solo, tá? Porque essas plantas, elas têm bastante bactérias em suas raízes que ajudam na fertilidade do solo. Então, por exemplo, se eu plantei, né, um tempo lá beterraba, na outra plantação eu planto soja, na outra eu planto milho, na outra eu planto enfim, cana de açúcar. A gente sabe que não acontece isso muitas vezes, mas deveria acontecer. Por quê? Vamos supor, a cana de açúcar é uma planta que absorve muitos nutrientes do solo. Então, ela retira muito nutriente do solo. Então, ela acaba deixando o solo infértil. Então, se a cana ficou lá por um ano plantada ou mais, no outro ano eu deveria plantar o que no lugar? Soja, para repor os nutrientes, entenderam? Então, essa alternação de plantações nós chamamos de rotação de culturas e isso é muito importante para o solo. Outra técnica também, né, de cuidado com o solo é chamado de sistema agroflorestal. O que é isso? Então, imagine que eu tenho lá um espaço, né? Que eu sou uma agricultora, né? E aí, o que eu faço? Eu quero fazer lá a plantação de cenoura. Mas, para eu plantar essas cenouras, eu preciso deixar parte da vegetação natural nesse ambiente, tá? Então, percebam, eu vou plantar alguma coisa, mas parte da vegetação que já existia naquele local, por exemplo, árvores, né? Eu preciso deixar ali, porque essas árvores ajudam a manter a umidade do solo. Além do que, gente, quando essas folhas vão caindo, vai sofrendo a decomposição, o solo vai ganhando nutrientes, tá certo? Então, tanto a rotação de culturas quanto o sistema agroflorestal são técnicas muito importantes para cuidar do solo, tá? Nós sabemos que nem todos os agricultores fazem esse tipo de atividade, mas se for um agricultor que tem consciência da importância da preservação do meio ambiente, ele fará de forma correta, não é verdade? E a gente sempre tem que buscar a forma correta, né? Se eu não cuido bem do solo, gente, pode acontecer alguns problemas, tá? Quais problemas? Poluição, erosão e assoreamento. Vamos lá, então, aprender o que é isso. Primeiro, eu gostaria que vocês pensassem o seguinte: quando vocês pegam a Anhanguera, por exemplo, para ir para Ribeirão Preto, vocês já perceberam que no meio da estrada, entre um asfalto e outro, tem uma vegetação que pode ser grama ou algum tipo de capim? Tanto no meio ali do asfalto como nas laterais. E muitas vezes essas laterais são barrancos, mas se vocês olharem, tem tipo uma graminha nessa terra. Por quê, gente?
Porque as plantas, por mais pequena que ela seja, como a grama, ela tem raízes. E o que essas raízes fazem? As raízes seguram o solo, tá? Então, as raízes das plantas servem de apoio para esse solo, para quando chover, esse solo não desabar, não desmoronar ou rachar, né, trincar quando estiver muito seco. Então, o que acontece? Quando eu tenho a cobertura vegetal, né, que são as plantações no solo, eu tenho a umidade, eu deixo esse solo mais úmido, eu tenho mais nutrientes. Mas quando nós retiramos essa cobertura vegetal, ou seja, quando nós tiramos, desmatamos, né? Nós estamos fazendo um processo chamado de erosão. Tá vendo esse solo todo seco aqui e trincado? Isso é erosão, gente. E aí o que acontece? Quando chove, essa água passa por aqui e leva boa parte dos nutrientes, né? Que estão aí perdidos nesse solo. Ou esse solo vai ficando seco, cada vez mais seco, e às vezes impedindo que novas plantas surjam aqui, porque vai ficando um solo infértil, tá? Então, retirar vegetação do solo, isso não é legal, porque pode causar a erosão. E outro acontecimento, né, que está ligado à erosão, é chamado de assoreamento, que é quando a chuva vem com muita força e leva o solo para os rios. E junto com esse solo, né, com essa chuva, vai levando, vai arrastando os nutrientes lá para o fundo dos rios. Muitas vezes esse solo, ele fica desprotegido, né? E o que acontece com os rios? Os rios, gente, eles acabam ficando mais rasos, porque desce muito barro para o rio. E aí, eu tenho aí a facilidade desse rio, às vezes, secar, né? Com o tempo, se for um período que falta chuva, esse rio acaba secando, porque eu tenho muito barro embaixo e pouca quantidade de água. E isso é ruim para o solo, que foi levado, né, para os rios, e para os seres vivos que vivem no rio, porque dependem da água, tá? E outro problema também relacionado ao solo é a poluição. A poluição através de queimadas, a poluição através dos lixos que nós produzimos. E falando em lixo, você sabia que o lixo, quando ele começa a entrar em decomposição, ele solta um líquido escuro chamado de chorume. Esse líquido escuro, gente, chamado chorume, ele é poluente ao solo. Então, ele acaba infiltrando, ou seja, ele entra no solo, causando a poluição do solo. E, consequentemente, causando muitas vezes a poluição da água também. Então, por isso que é importante a gente separar o lixo da nossa casa, né? Separar o que é reciclável, separar aquilo que deve ir para o lixo mesmo, porque dessa forma a gente evita, então, a poluição do solo, certo, meus amores? E falando em água, por que eu falei que o chorume pode poluir o solo e também a água? Porque, gente, a muitos metros abaixo da onde a gente está pisando, 30, 40, 50, 60 metros, existem uma quantidade de água subterrânea chamada de aquíferos. Então, essas águas que ficam debaixo do solo são águas muito importantes. São os aquíferos. São os aquíferos que abastecem maior parte do nosso país, tá? Então, boa parte, né, de alguns estados do nosso país consomem água por meio dos aquíferos. Esses aquíferos, então, são águas subterrâneas que ficam bem lá embaixo, tem em camadas bem profundas, tá?
Então, percebam que a água e o solo, eles estão juntos. Então, se eu contaminar a água, eu acabo contaminando o solo. Se eu contaminar o solo, eu acabo contaminando a água, tá? Então, por isso que em alguns estados do nosso país, o aquífero Guarani, que é um aquífero muito importante, ele já está sendo contaminado e muitos estados não estão podendo usar essa água por causa da poluição. Olha que tristeza isso. E um outro aquífero muito importante, que é um dos aquíferos maiores do mundo, fica aqui no Brasil, que é o aquífero chamado, Aquífero Grande, Sistema Aquífero Grande Amazônia, tá? Que ele fica lá na região da Amazônia, é um dos maiores aquíferos do mundo. Então, olha a importância do solo. O solo guarda essa água toda que nós, ao longo do tempo, estamos usando, tá? Então, meus amores, nós devemos ter muita consciência, né? Estamos falando do solo, mas não só do solo. Nós temos que ter consciência também no uso da água, tá bom? Como eu falei para vocês, as atividades hoje nós não vamos fazer, senão a nossa aula vai ficar muito grande, né? Mas eu gostaria que agora, terminando a aula, vocês fizessem as atividades da página 17, 18, 21 e 22, tá certo? Façam essas atividades, tá? Eu gostaria que vocês postassem essas atividades, tá? Postassem como tarefa, é a nossa segunda tarefa. E aí, na próxima aula, eu vou fazer a correção em vídeo, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.